Everton Potência, sou bombeiro civil, instrutor de bombeiros também, sou morador aqui da Zona Leste de São Paulo, nasci e cresci aqui no bairro do Jardim Nazaré, sou casado, pai de 2 filhos, Juan e Raíssa, também sou o filho mais velho de 4 irmãos, de 5, né? Então tenho 4 irmãs, fui criado pela dona Marina e pela dona Elza. Hoje eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contar minha história aqui no programa de vocês. Para mim é uma honra, Cláudia, estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou mais um que tem história para contar, né? Então vamos lá. Eu nasci em São Paulo, sou natural, né? Nasci em São Paulo, aqui em São Miguel, no Hospital Tidsetuba. E hoje aqui, em uma história para contar, eu vou contar a minha história de superação de vida, né? Acho que pode agregar na vida de alguém que esteja assistindo esse podcast hoje. Everton, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, acreditar nesse projeto iniciante aqui, nosso pequeno espaço, mas a sua história já por si só, a sua profissão, ela já inspira, já demonstra admiração. A gente sabe que a nossa região, por ser também muito carente, serve também de como uma luz, um farol, um guia para as crianças, para os jovens, adolescentes, e por toda a sua história de superação, de força, de determinação, de honestidade, que você já me contou um pouquinho. Eu deixo você totalmente à vontade aí para falar da sua infância, adolescência, como você foi indo, como você se tornou um bombeiro civil. Hoje eu me considero, eu me considero um profissional bem-sucedido. Quando eu falo bem-sucedido, assim, já alcancei, né, muitas coisas, já recebi 6 medalhas de honra, já estive em lugares que eu nunca imaginava que eu poderia estar, né, até da onde eu vim, né, das condições que eu vim, e hoje eu já alcancei muita coisa. Então, essas medalhas de honra, projeto, impactar a vida das pessoas, enfim. Mas eu não nasci o Everton Potência, né? Não nasci bombeiro, enfim. Como eu falei, eu sou morador aqui da Zona Leste de São Paulo, nasci aqui na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Jardim Nazaré, já tem muito tempo que eu moro lá. E a minha infância também foi lá, uma infância muito, muito boa. Hoje eu tenho como foi uma infância muito boa, né? Porque na época a gente não tinha acesso a nada, né? Era bem precário. Era bem precário. A gente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha nada. Mas a gente era muito feliz. E da onde eu vim também, assim, eu sou muito orgulhoso por estar onde eu estou, da onde eu vim. Como eu falei no começo, eu sou o filho mais velho, né? Eu tenho 4 irmãs, então era eu, e minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe saía de madrugada e aí voltava à noite. Às vezes eu nem via minha mãe, tinha dias que eu não via minha mãe. E aí a única coisa que eu sabia é que eu tinha minhas obrigações para fazer em casa, né? Encerar o chão vermelhão, lembra? Chão vermelhão. Cera. Psera. Aí Parquetina. Isso. Aí tinha líquido e tinha pasta, né? Então, a minha mão vivia vermelha, o joelho vermelho, né? Então, quem é dessa época sabe. E aí eu fazia as minhas obrigações e tal, e via minha mãe de vez em quando, assim, porque tinha vezes que eu via minha mãe uma vez por semana, ou só no sábado e domingo. Nossa. Porque saía de madrugada e voltava muito tarde. E aí eu tinha que acordar cedo, levar minhas irmãs na escola, e aí voltava, me arrumava pra ir pra escola, limpava a casa, tinha que fazer tudo bem bonitinho, né? Dava trabalho encerar o piso, arear as panelas, porque não tinha esse monte de produto. É Bombril, né? E tinha que arear. Só tinha Bombril e era caro. E era caro. Assim. E outra, não podia desperdiçar, né? É verdade. E aí tinha que arear as panelas, fazer tudo bonitinho. E aí eu nem via minha mãe. Minha mãe chegava, eu já tava dormindo, porque o dia era cansativo. E aí eu fui criado com a minha mãe, né? Meu pai foi embora, eu era pequeno. Não deu certo o relacionamento, né? Por alguns motivos, enfim. E aí eu fui crescendo e aumentando as dificuldades, porque eu acho que não era fácil, e não é fácil para uma mulher criar um monte de filhos sozinha, né? Então minha casa lá era uma casa bem simplesinha, de 2 cômodos, né? Um cômodo embaixo e um em cima, onde a gente viveu. Pra você ter uma ideia, eu tive uma cama depois que eu casei. Quando eu casei foi até engraçado, né? Hoje eu dou risada de tudo, né? Que a gente passou, assim. Mas eu lembro quando eu casei, aí a minha esposa ficava meio... O que tá acontecendo? Porque na casa da minha mãe, quando a gente tinha uma beliche,
que dormia minhas irmãs, aí tinha a cama da minha mãe, e aí eu dormia no chão, no colchão. Eu não tinha costume de dormir em lugar alto, era diferente. Aí, quando eu casei, foi a primeira vez que eu fui dormir num lugar alto, né? Cama e tal. Nossa, mas assim, foi um acontecimento. As dificuldades foram indo e a gente foi esperando tudo. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso numa associação. Aí minha mãe, ela falou, você vai fazer esse curso. Ah, mãe, mas é longe, tem que pegar ônibus lá pro centro de São Paulo. Nós, da periferia, nós não tínhamos acesso a passeios no centro de São Paulo. A gente ia pro centro de São Paulo quando era pra trabalhar, não é? Sim, é verdade. A gente só conhecia o centro quando arrumava emprego ou ia procurar emprego. Aí minha mãe falou, tem uma associação, fica embaixo do viaduto, é Casa do Pequeno Trabalhador. E lá oferece curso de serigrafia e você vai fazer um curso lá. Falei, então tá bom. A gente é impossível, não tinha como eu contrariar minha mãe. Uma coisa assim que nunca passou na minha cabeça era falar assim, não vou para minha mãe. Porque senão, mãe, eu te amo. Dona Marina, eu te amo. Só que minha mãe me batia. Eu vou falar que não. Era assim. O que minha mãe falava tá certo. Era lei. Era lei. E até hoje é assim. O que minha mãe fala é lei. E aí ela falou, você vai fazer o curso. Eu falei, não, tá bom, mãe. Mas eu estudava de manhã. Eu falei, eu vou sair de manhã e aí eu vou direto pro curso. Ela só que a gente não tem dinheiro da condução. Você vai ter que passar por baixo. Lá eles não dão condução. E aí você faz o curso, 4 horas da tarde lá, 4 e meia, vai ter um cafezinho da tarde. Você tomar café, às 18 você vai embora. Aí eu falei, tá bom então. Minha mãe falou, tá falado, eu vou. Aí eu comecei a fazer esse curso. Só que a gente não tinha o dinheiro da condução. Aí tinha que passar por baixo da catraca. Quem é raiz vai saber disso aí. Passar por baixo da catraca, apanhar da mãe, apanhar de... Pedir pro cobrador de vez em quando. Isso, não, ficar sem graça. Aí eu ficava muito sem graça. Cláudia, eu morria de vergonha de ter que passar por debaixo da catraca. Era um fim pra mim. Mas eu tinha que fazer, porque minha mãe falou, você vai pro curso. E você... Aí de mim se eu faltasse no curso. Aí beleza. Aí comecei pro curso, aí teve um dia que eu falei, mãe, Aí comecei a chorar, eu falei, mãe, tinha 16 anos. E eu já trabalhava, eu entregava panfleto no mercado de dia e para uma loja de terno à noite. Então, com 16 anos, eu já trabalhava em 2 empregos para ajudar na minha casa. Porque eu era o homem da casa com 16 anos, né? O único rapaz. Eu era o homem. Irmãs. Eu era o homem. Eu falava para minha mãe, quando meu pai foi embora, eu tinha 11 anos. Quando eu completei 15 anos, eu falei, mãe, eu sou sujeito homem. Eu sou sujeito homem e eu vou te ajudar. Tinha aqueles bigodinhos fininhos, eu falei, vou te ajudar. E eu entregava panfleto, né? E aí minha mãe via, porque eu ficava todo queimado do sol de tanto entregar panfleto durante o dia e depois entregava à noite, eu ficava podre, cansado. Mas pra ajudar, pra comprar uma mistura, só pra não ter que ficar pedindo pros outros, que é ruim. Quantas vezes dá um pouquinho de arroz e tal, é ruim, né? Sim, usar roupa usada dos outros, é ruim. A vida inteira ganhando usado. Aí eu peguei e falei, não. E aí, minha mãe sempre foi uma mulher sensacional, nunca foi aquela mulher que se acovardou, sempre foi muito guerreira, né? É minha inspiração, minha motivação, minha mãe. Aí ela falou, não, filho, vamos resolver isso. Em questão do curso, vamos resolver. Você pega o ônibus no Jardim Nazaré, faz o tour até o Parque Dom Pedro, chega no Parque Dom Pedro, eu te espero, eu passo o bilhete único, você não precisa passar por baixo. Aí você vai pro curso. Eu descia no Parque Dom Pedro, ia correndo, literalmente correndo, até a 9 de julho, que era perto do terminal ali. Terminal Bandeira. Sim. Ia correndo, literalmente, correndo. Até lá, pra chegar no curso, até 1h30. Só que chegava no curso, já tinha servido o almoço. Nossa. Aí eu ficava com fome até 4h30. Só que eu ficava com dor de cabeça por causa da fome. E eu tinha vergonha de falar que eu tava com fome, porque eu almoçava 9 horas da manhã na escola. E na escola eu comia mesmo. Pegava até o prato de quem não queria comer. Você não quer não? O macarrão com salsicha, pega pra mim que eu como. E aí, graças a Deus, teve uma tia lá da cozinha que ela falou, Everton. Não, falou pra minha mãe. Minha mãe foi lá conversar com a tia. Falou, não, vou conversar com a tia da cozinha, pra você não ficar com fome. Porque não tinha dinheiro pra comprar lanche todo dia. Não tinha dinheiro da condução nem do lanche. Aí foi e falou com a tia, né? Aí a tia da cozinha falou, não, tudo bem, eu separo um pratinho de comida. Aí minha mãe falou, tem um problema, ele não come carne. Eu falei, não, pode ser só arroz e feijão, tia.
porque eu não gosto de carne. Aí eu falei, pode ser só arroz e feijão. Aí ela falou, mas você come ovo? Eu falei, eu amo ovo. Aí, então a tia vai deixar um arroz, feijão e ovo. Aí eu fiquei 3 meses no curso. Ela fazia mais um pratão servido, arroz, feijão e ovo. Eu não lembro o nome da tia da cozinha, eu sei que ela foi muito importante também. Um dia eu quero ir, retornar lá, agradecer. Levar as crianças do meu projeto social, levar os bombeiros que eu estou à frente, que eu comando hoje, esses bombeiros, eu queria levar para conhecer e ajudar esse projeto, porque é um projeto que, talvez para eles não, mas para mim foi transformador. Foi o divisor de águas. Eu terminei esse curso de serigrafia. Depois que eu terminei o curso, eu fui o primeiro colocado no curso, o primeiro a conseguir um emprego. E aí nesse emprego que eu me dediquei muito no curso, muito. Aí nesse emprego teve um rapaz que fazia a revelação dos quadros. Aí veio um pedido muito grande. Só que a produção toda do estampador, ele precisava do quadro para passar tinta lá para estampar a camiseta. E o cara não veio. E era um pedido muito grande, que era de político. O cara não foi, não deu satisfação. E o dono da empresa estava lá, o dono ficou doidinho. O seu Carlos. Era o seu Carlos e a dona Mônica. Esse daí eu não esqueço não. Eles gostavam de mim pra caramba também. E aí o seu Carlos falou, e agora? E tal, ficou doidinho, ele era agitado. Eu falei, seu Carlos, se o senhor me der a permissão, eu posso revelar o quadro pro senhor. Eu sei. Ele, estagiário, você tem certeza que você sabe? Eu falei, sei sim, senhor. Se o senhor permitir e deixar eu mostrar pro senhor que eu sei, só que preciso de uma oportunidade. Ele, então vai lá, tem que preparar a emulsão. Eu falei, eu sei também preparar a emulsão. Eu aprendi tudo no curso. Imagina a preocupação dele, né? Do Nossa! porque fazer um negócio errado, gente, né? Porque tem a proporção certa. Porque era muita camiseta. Na época tinha campanha eleitoral e eles faziam showmício. E eles davam milhares e milhares de camisetas, né? Com número lá e tal do candidato. E era um pedido muito grande. E esse cara, ele já estava muito à frente na época. Que era tudo o maquinário que ele tinha, mas só que não adiantava o maquinário se não tivesse a tela. Aí foi a época de eu mostrar o meu valor. Não importa o que você vai fazer, mas se você for fazer com carinho, com atenção e dedicação, você consegue alcançar o seu objetivo, né? Então, a melhor chuteira não faz o melhor jogador. É verdade. A melhor chuteira não faz o melhor jogador, né? É a dedicação, a alma ali. Se o cara é bom, ele joga descalço. Joga, faz o gol e tudo. Faz o gol e tudo. Então você pode ter a melhor chuteira, você pode ter equipamento, você pode ter recurso. Se você não colocar dedicação, empenho, capricho, zelo, não vai sair bom. Não adianta. Daí eu tive a oportunidade. Aí chegou lá, ele falou, vai lá e faz. Eu emocionei, fiz bonitinho, como eu fazia no curso. Com todo o capricho que eu fazia no curso. As bordas, acabamento, ficou perfeito. Ele falou, estagiário, a partir de hoje, esse cargo é seu. Você só vai sair daqui quando você quiser. Aí eu comecei a ganhar o dobro, ganhava 2 salários mínimos. Eu era estagiário, comecei a ganhar 2 salários mínimos. Falei, nossa. Quanto dinheiro, né? Na época era R$600 por mês. Só que o salário tava R$300. 320, era quase 2 salários mínimos. E aí eu falei, meu Deus, agora sim. Eu cheguei em casa, falei, mãe, fui promovido, é o seguinte, meu salário, eu tô ganhando tanto. Então aqui, esse dinheiro aqui, meu salário, até antes de eu casar, eu casei com 21 anos, até antes de eu casar, o meu salário todinho, eu dava na mão da minha mãe. Mostrava as contas, mãe, eu preciso disso, disso e disso. O restante é pra dentro de casa, a senhora vê o que a senhora vai fazer. Aí... E assim, né, irmão, você teve um senso de responsabilidade muito novo. Sim. E teve a posição, assumiu a posição de homem da casa, de construir a família ali, sustentar a família, não só no dinheiro, mas de apoio para sua mãe. Você Sim. foi um exemplo de filho, né? Muito querido. Eu costumo dizer que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então eu tenho minha mãe como exemplo, né? Eu sou muito grato por Deus ter me dado a minha mãe, por ter minha mãe até hoje e por todas as surras que minha mãe me deu. Porque graças a todas as surras, aquela espada de São Jorge, mangueira, tudo que minha mãe já fez para me corrigir, ela ajudou a construir um homem de verdade, de caráter,
né? Hoje em dia, se alguma mãe pegar uma espada de São Jorge... Não, acho que ninguém conhece a espada de São Jorge, né? Então. A gente pode até pôr uma foto, né? Isso, a espada de São Jorge faz milagre, corrigia a garotada, deixava os jovens longe de má companhia, longe das drogas. Mas é verdade. A espada de São Jorge. Era uma repressão, mas que na verdade funcionou para muita gente. E aí minha mãe trabalhava demais para fazer as coisas e tal. E eu sempre fui assim, um menino muito... pelo exemplo que minha mãe me deu, né? Sempre fui muito pra frente. Não, vai dar certo, vou conseguir. Porque minha mãe sempre me motivou e me ajudou a ser assim, né? Então, eu sou muito grato. E aí foi indo. Eu fiquei um bom tempo lá com o seu Carlos. Depois eu fui para uma outra empresa, né? Ainda na serigrafia, nessa parte? No ramo de serigrafia. Depois eu saí da serigrafia, arrumei um trabalho de telemarketing. Fiquei ainda um ano e pouquinho, não me identifiquei muito. E aí eu falei, eu vou mudar de ramo, vou voltar a estudar e tal. E aí foi quando eu decidi ser bombeiro. E aí em 2008 eu me formei. E aí de 2008 até hoje eu não parei de estudar. Você é bombeiro civil? Bombeiro civil. Mas você tem a pretensão, ou teve? Já passou em ser bombeiro militar? Não tive essa pretensão, né? Eu tinha feito um outro concurso, mas não era da polícia. Foi um outro concurso que eu fiz, passei. E antes desse concurso, um amigo falou, vamos fazer o concurso da polícia. E eu prestei a prova também, passei também. Só que na época eu já trabalhava como bombeiro civil, tinha 2 empregos, tinha uma responsabilidade no apartamento, carro, filho novo. E aí eu tava ganhando bem melhor do que eu entrasse na época. Aí eu decidi não. Você já seguindo essa carreira mesmo? Já. Decidiu ser bombeiro civil. E aí, também é professor também. Sim, aí eu fiz o curso. Aí eu fiz o curso de... Minha mãe, em 2012, me matriculou no curso de enfermagem, no Sírio-Libanês. Me matriculou para fazer a prova. Um processo seletivo no Sírio-Libanês para ganhar uma bolsa do curso de enfermagem. Ela falou, não, você vai fazer lá a provinha para ver se você consegue uma bolsa. Eu fiz uma prova lá, tinha 700 candidatos. Aí eu fiquei em 4º lugar. Você é estudioso, hein? Aí fiz... eu não sou... Sempre esforçado, né? O esforço sempre ganha do talento. Sempre. O esforço sempre ganha do talento. Não adianta. Não adianta você ser talentoso, sendo que você é um procrastinador, é preguiçoso, não. Verdade. O esforço sempre ganha do talento. Nunca vai ser diferente. Eu também acho. Eu compartilho desse pensamento. Tem esses ditados populares e eu discordo de quase todos eles. Um que minha mãe me ensinou. As pessoas falam que o mundo é dos espertos. Eu discordo. O mundo é dos esforçados. O mundo é de quem não procrastina. O mundo é daqueles que são resilientes. Que você vai lá no fundo do poço e fala, não vou ficar aqui, eu vou ter que sair. Então o mundo não é dos espertos. Você já esteve lá, né? Então você... Várias vezes. Já teve, você fala de tarimba, né? Não é uma coisa... Porque é diferente uma pessoa vir e ditar regras ou falar pensamentos quando ela não vivenciou. Eu acho isso. Porque quando a gente passa, é tudo diferente. Tudo na vida. Por mais que a gente entenda as dores, as dificuldades, claro, a gente tem uma ideia. Mas sentir na pele, por exemplo, muito jovem, saber que você não tem nenhum alimento, ou nenhum transporte, nenhum caderno, quer dizer, são marcas profundas. Mas o bonito e o mais rico disso é justamente o ensinamento que você teve e a garra da sua mãe, no sentido dela, ela não desistir, ela foi puxando e você conseguiu chegar. Ela segurou na minha mão no fundo do poço e falou, não, vamos sair, vai dar certo. Então hoje, graças a Deus, né, eu tenho todas as cursos, especializações, tudo que você possa imaginar. Já fui condecorado com um monte de medalha. Tem medalha que só eu tenho, que é medalha de AMMDC de 1932, da Revolução. 1932. Então, eu tenho essa medalha, acho que de 1932 até hoje, se eu não me engano, mais ou menos umas 6.000 a 7.000 pessoas receberam essa medalha. Eu sou uma dessas pessoas. Um menino, filho de mãe solteira, filho mais velho, que não teve recursos. Eu não tinha recurso nenhum, era zero. Só que a gente teve que criar. E quem aprende não depende. Eu passei por tudo. Eu fui moldado. Então, aí você tira de letra, né? É verdade.
É bom pra caramba Mas isso. então, só assim, é serigrafia, aí você foi, trabalhou, e depois, como é que você fez os concursos? Ah, é da enfermagem, aí você passou você foi bem na prova, mas não quis. Não fiz. Fez o curso? Aí minha mãe que me escreveu. Ah, Você vai fazer. Falei, ô mãe, tá bom. Fui lá, fiz a prova. Falei, mãe, fiquei em quarto lugar. Nossa, ganhei a bolsa. Aí fiz o curso. Só que eu não me identifiquei. Terminei o curso. Foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Lembro de muitas coisas até hoje, né? Foi em 2012. Não me identifiquei com o hospitalar. sim. O meu negócio é o pré-hospitalar. O intra-hospitalar eu não curti tanto. Fazer curativo, cuidar disso, eu não gostei. Prefere as prevenções, as instruções. Prevenção, instrução, e o resgate e tal, aquela coisa. E aí eu fiz, né, por caráter de conhecimento, depois eu fui fazendo outros cursos. Eu tenho uma especialização que é de Libras, eu tive um aluno surdo. O meu projeto é o único projeto do Brasil, até hoje, que formou um bombeiro mirim surdo. E eu tive que aprender Libras para ensinar para ele. Eu tive que aprender, não teve outra. Aí é como se eu tivesse caído no poço de novo. Eu vou ter que me virar. Realmente, porque você tem que transformar isso tudo em comunicação com ele e de entender também o que ele fala, né? O que ele pensa. E a inclusão, né? Hoje as pessoas muito clichê, né? E tal. Inclusão, clichê de internet, eu falei, não. Internet, né? Aí colocou lá para ter inclusão no projeto Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim Potência. Aí colocamos lá e tinha um intérprete. Aí o intérprete faltou. Aí eu tô dando aula de curativos e o menino tá assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O intérprete faltou, então é o que eu já falei aqui uma vez, né? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então, conhecimento é importante. A gente tem que aprender todo dia alguma coisa. E isso é a melhora contínua, 1%, né? Se você aprender todo dia alguma coisa, vai se travando alguma coisa a mais. Aí eu falei, a partir de hoje eu vou aprender Libras. Aí quando foi no outro final de semana, o intérprete foi, eu falei, irmão, você pode me ensinar? Você pode ensinar para todo mundo? Ele falou, posso. Eu falei, então, vamos começar então. Começa por onde? Aí ele falou, alfabeto, cumprimentos, sinais. Vamos ensinar os sinais que a gente utiliza aqui, que é de bombeiro, atenção, sentido, descansar, banheiro, água, e assim sucessivamente. Aí eu falei, nossa, importante, muito importante. Aí eu falei, eu quero aprender. Então, aí eu falei, eu quero aprender Libras. Aí já foi. Aí aprendi. Inclusive, hoje, eu tava com o Nicolas, que é o aluno que era. Só que ele já é pizzaiolo, né? Aí ele tava me contando que ele trabalha com pizzaiolo, que ele ganha R$2.400, que ele quer comprar um carro. A gente tava trocando uma ideia. Quer dizer, a comunicação continuou, você vai sempre usando Sim. Em outras circunstâncias, e mais que o aluno também se sentiu totalmente acolhido. Sim, e outra, eu fiz mais ainda. Ele terminou o curso. Todas as crianças do meu projeto, desde a era Nicolas até hoje, todas as crianças sabem alfabeto, cumprimentos, pedir para... Continua a mesma coisa. E toda a formação que eu faço, que eu sou instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Toda a formação que eu faço, formação de bombeiro civil, na minha instituição, tem uma grade que é de atendimento pré-hospitalar em Libras. Então, todos os bombeiros, eles sabem pelo menos o básico para atender uma pessoa surda. Porque não tem, eles são bem excluídos, sabe? Entendi. Você vê um cadeirante, você quer ajudar para atravessar a rua. Vê um cego, quer atravessar. Você vê um surdo, e outra, né? corre. A gente nem identifica muito, nem sabe, então é muito complicado, né? Mas aí foi indo, né? E assim, uma coisa foi levando a outra. Aí foi indo, conhecimento. E aí, quando foi em 2018, eu vi os moleques brigando na rua e tal. E eu via também a necessidade, né? De ter algum projeto na onde eu moro que fosse preventivo. Porque a polícia, ela vai combater ali o ladrão, o traficante. O cara se perdeu nas drogas, tem que internar, tem que fazer isso. Você está tratando. Mas o importante é a prevenção. Não vamos deixar esses meninos entrar para a vida do crime, para a droga. Porque eu, graças a Deus, eu tive minha mãe, que minha mãe falava, é assim. E também eu fui muito abençoado e tive a cabeça
madura, sabe? Você Cedo. foi cabeça boa, né? Assim, Cedo. você já teve as responsabilidades, acho que você enxergou bem aquele panorama de casa. Mas não é todo mundo que tem isso. Exatamente. E graças a Deus teve essa oportunidade dessa ONG. Minha mãe achou essa ONG e teve essa oportunidade. Eu falei, não, a gente tem que ter mais oportunidades aqui, né? Aqui no Itaim Paulista, na Zona Leste. Isso é legal, né? Você falar Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, é periferia de São Paulo. É um lugar carente, é um dos últimos bairros da Zona Leste, a gente fala o fundão da Zona Leste, né? E é bom porque isso coloca um olhar sobre essa região, que é uma região, além de pobre, violenta, sem muita estrutura, sem tantos... Até a parte cultural, esportiva, é bem precária. Então, assim, são várias questões. E acho que é um núcleo de problemas que a gente tem, vários, de todas as instâncias, para os mais velhos, para os mais novos. Então, quando você olha essa geração futura e abarca e tenta dar um suporte, um caminho, uma profissão, inclusive, é realmente algo, acho que é algo que merece destaque e merece parabéns também, além de tudo, né? Obrigado. E é um trabalho que não é um trabalho fácil, né? Feito com pessoas, né? Então, eu tive pessoas que passaram, tive pessoas que continuaram no projeto, estão até hoje. Tem pessoas que vão vir, vão passar, e, né? É ciclos, isso eu também entendo. Mas não é um trabalho fácil. Mas como nós já estamos preparados para o propósito, então nós aprendemos a gostar do processo. Eu costumo dizer para os colegas, eu tenho vários colegas que são novos de profissão e eles me veem, falam, Everton, você é bem sucedido, Everton Potência. Muita gente me conhece, né, nesse meio. Meu projeto já apareceu na televisão, já fui em vários lugares, enfim, pelas condecorações. Então eu me considero um profissional bem sucedido. E quem está chegando agora, às vezes pega como referência. Fala, meu, o cara é bem sucedido, né? O cara tem... eu tenho uma instituição, que é a Associação de Bombeiros Profissionais Civis. Nós temos viaturas, tem 2 viaturas, tem uma ambulância, a gente tem muito equipamento, nós fazemos atendimentos no bairro. Hoje eu consigo proporcionar para muita gente curso de formação de bombeiro civil gratuito, que é um curso que seria pago R$2.000. Eu consigo fornecer isso gratuito para as pessoas. Já formei mais de 1.700 crianças com a ajuda de outras pessoas, né? De pessoas físicas normais, né? Tem um bombeiro juvenil. Enfim, eu me considero um cara bem sucedido. E aí... muita gente pergunta, mas como que você fez para conseguir isso, ser tão bem sucedido? Aí tá uma dica. As pessoas estão preparadas para o propósito, mas até chegar no propósito existe um processo. Então o processo às vezes é doloroso, tem altos e baixos, tem pedras no caminho, só que o processo é o que está te preparando para alcançar o propósito. Às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma casa, que é o propósito. E o processo para ter uma casa? É deixar de sair, deixar de viajar, trabalhar mais. É ou não é? É abdicar de várias coisas momentâneas e prazerosas em função de um objetivo maior. Isso. E muita gente não coloca a lupa sobre isso e quer viver o momento e depois é horrível quando a gente consegue as coisas. Ou você, ou qualquer pessoa... que depois eles falam sobre sorte ou sobre você teve ajuda. Não existe sorte. Não existe isso. Existe determinação, foco. Eu compartilho muito desse pensamento porque é como você está falando, a gente passa pelo fogo, porque não é fácil a dor que se carrega quando você tem um objetivo. Né? Solidão, dor, sono talvez, dificuldade. 2 coisas que eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito no universo. E não acredito no talvez. O talvez é ilusório. Não existe o talvez. Não existe o talvez. Ou você faz, ou você não faz. O mundo é dos que fazem. Ou você faz, não dá certo, e você corre atrás para alcançar o resultado, ou você não faz. Então você fez, não deu certo, não foi o resultado que você quis. Aí você tem que correr atrás do que você quer até você conseguir. Então não existe talvez. O talvez é ilusório. O talvez é uma desculpa para o fracassado. Não existe talvez. Ou é ou não é. E as pessoas não... Elas querem o propósito. Muitas vezes as pessoas querem o propósito, mas esquecem do processo. Então a gente tem que lembrar que existe o processo. Do shape, de tudo que você quiser. Existe o processo. E eu me apaixonei pelo processo.
Eu sei que eu vou ter dificuldade. Eu já chorei vários dias sozinho. Eu já fiquei sem dormir vários dias. Eu já fiquei com a cabeça pesada. Às vezes, quando eu tô muito, assim, com muita coisa na mente, eu começo a correr. Correr é uma válvula de escape. Tem dia que eu corro. Desde lá, quando você ia encontrar sua mãe, você já corria, né? Quer dizer, já virou até uma... Eu corro pra limpar a mente. Um remédio. É isso. E aí, só Deus sabe o que a gente já passou, mas eu entendo que isso faz parte do processo, né? E aí, vamos que vamos. Então, hoje, a gente já atendeu muita gente, já transformou a vida de muita gente lá nesse projeto e eu falo para os meus colegas, falo, só vai e aceita o processo. E normalmente os jovens que estão lá, as famílias, eles têm uma referência em você e todos que trabalham, valorizam e eles costumam valorizar. Eles trazem assim, aquele sentimento de querer pertencer porque se espelham nessa ONG. Como funciona isso? Isso é uma coisa que eu falo, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Que as pessoas falam, o que você ganha? É só quem vive para entender. Eu tenho alguns alunos, né? Eu tenho um aluno que já salvou, eu tinha um aluno de 10 anos, o Henrique. Ele salvou a vida de uma criança. E a mãe dele me ligou, falou que realmente ele salvou a vida de uma criança que estava desfalecida. Ele fez procedimento que ninguém sabia fazer. Ele aprendeu no Bombeiro Mirim. Ele não salvou uma vida. Ele não salvou um bebê. Ele salvou uma família. É ou não é? Exatamente. Então é coisa maior. Eu tenho um aluno que ele sempre via eu vestido de Capitão América. Na festa eu ia em orfanato, ia em vários hospitais, fazia a festa do Dia das Crianças e colocava uma roupa um cosplay. Eu tenho um cosplay do Capitão América, eu não uso mais. Eu uso do Superman agora. E aí, essa roupa, esse cosplay do Capitão América, ele ficava olhando eu usar. Ele olhava. Nossa, professor, legal. Isso há uns 5 anos atrás. Passaram-se 5 anos, ele tinha 13, ele tá com 18. Quem é o Capitão América hoje? Ele. Aí ele falou, posso usar a sua roupa? Eu falei, a roupa é sua. E você tem que ver como esse cara tá, com a roupa do Capitão América. Então, ele ficava olhando, que da hora. Eu acho, um dia... Foi tão simbólico pra ele, né, essa roupa, porque era uma referência, uma coisa que ele admirava, e hoje ele sentia que ele tá com a roupa, quer dizer, passou o bastão, embora você tão novo, mas já passou o bastão. Filho de mãe solteira. Sábado eu não pude dar aula. Sábado eu tava trabalhando, eu tava no plantão, no bombeiro. E eu não pude dar aula. E quem deu aula? Um aluno meu da turma 01. Todo posturado, explicando do jeito que eu explico, falando do jeito que eu falo. Aí teve o Dia das Mulheres. E os alunos, todos os alunos, eles vêm quando chega a data do Dia das Mães, mulheres, eu faço os eventos. Então, eu compro presente para todas as mulheres da minha família, da minha casa, minha mãe, minhas irmãs, minha tia Marisa, minha tia Miriam, minha tia Cris e minha avó. Eu compro um presente para cada um, a minha esposa, um para cada um. E aí eu entrego. E aí eles me ajudam a fazer. Aí agora foi Dia das Mulheres, no domingo. E eu fiz a mesma coisa. E a gente fez uma ação também com o pessoal lá do bairro. Então a gente montou tenda para entregar umas lembrancinhas no Dia das Mulheres, né? E aí o que esse menino fez? Aí eu fui lá para comprar um presente pra minha esposa. Falei, eu vou comprar um kit pra minha esposa, um kit da Lili. Aí ele falou, vou comprar um pra minha mãe também. Aí ele comprou o kit da Lili e chegou a mãe. Feliz Dia das Mulheres. Ou seja, ele aprendeu, ele viu, mas o exemplo arrasta. E esse projeto mostrou isso pra mim. E aí eu vejo esses meninos, é filho de mãe solteira. Pra você ter uma ideia, esse aluno meu, que comprou o presente com a mãe dele, ele comprou com o dinheiro dele e ele é meu amigo de trabalho. Ele entrou no projeto com 11, fez 18, conseguiu um emprego, ele já se formou bombeiro e conseguiu um emprego na onde eu trabalho. Ele paga o aluguel da casa, a mãe dele não tá trabalhando, ele paga o aluguel, honra com as compras, compra um presentinho e a mãe dele toda feliz. Eu falei, é isso, um bom filho será um bom marido. Exatamente. E um bom filho será um bom homem. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Já que você não tem o seu pai para estar aqui, então você tem que honrar sua mãe. E outra coisa, sua mãe falou, ela falou, é lei. Porque o que a dona Marina fala para mim até hoje, eu trevo na base.
Mesmo já estando casado, sendo pai. Agora tem um monte de mulher, né? Aí a mulher, a filha, a mãe, né? Então, Não, mas quer dizer, são princípios, são princípios e é outra coisa, sempre visando o melhor para você. Então acho que assim, é uma mãe que foi uma leoa. Sim, que minha mãe defendeu as meninas, você. Sim, minha mãe é sensacional, é o máximo, né? É um exemplo pra mim, é tudo na minha vida. Minha mãe, minhas irmãs também. A gente foi assim, foi criado. Hoje a gente fala, né, da nossa criação que foi muito difícil, mas a gente dá risada por tudo que a gente passou juntos. E foram todos unidos, pelo jeito. Juntos, todos honestos, todos têm sua profissão, tudo. Então serve como exemplo, referência, né? Sou muito grato. E lá do seu projeto, exatamente o que você assim mais almeja hoje em dia? Que você não tem ajuda, é bom você falar, você não tem ajuda governamental. Não tem. É da comunidade, de pessoas comuns. Vou lá, vou ajudar. Quem quiser ajudar. Nós precisamos de ajuda. Que nem o que você falou. Depois a gente divulga a rede social, o Instagram, mas se quiser falar aqui também, precisamos muito de ajuda. Por quê? Até hoje eu já atendi uma média de 1.800 crianças. Entre elas, a grande maioria, 99,9%, são pessoas que se tornaram homens, mulheres de bem. E isso é muito bom, né? E eu quero que esse projeto cresça e possa beneficiar mais pessoas ainda. Não fique só no Jardim Nazaré, porque o Itaim Paulista é muito grande. É um distrito, né? Não é nem mais um bairro, não é um bairro, né? É um distrito, é grande. Nós podemos contemplar outros lugares. Então, o poder público, ele tinha que olhar com mais carinho quando se fala de educação, quando se fala de esporte. Porque na educação e no esporte, nesses projetos sociais, está a prevenção, está a orientação, você consegue colocar a pessoa ali no caminho correto, né? Muito mais barato isso do que gastar remediar, construindo presídios, leis. Quanto que custa um preso? E quanto que custa um projeto que eu estou mantendo sem a ajuda do governo? Então, eu acho que teria que chegar recursos para esses projetos, né? Todos os profissionais que nós temos lá, todos são voluntários. Eu tenho o meu trabalho e eu também gosto do meu trabalho. Um dia sim, um dia não, estou no meu trabalho. E todos os sábados é reservado para o projeto Bombeiro Mirim. E a gente não tem recurso para poder expandir. Às vezes a gente perde um passeio porque não tem transporte. Eu consegui levar as crianças no Instituto Butantan com muito sacrifício. Eu tive que pagar uns 4 carros de Uber, mais uma perua que um colega meu emprestou para levar as crianças num passeio rico. Um passeio fantástico que muitos não tiveram oportunidade de fazer. E não chega recurso para a gente, para poder fazer isso, para poder instruir, para comprar material, para ajudar. Então, acho que o poder público, né, os políticos, tinham que investir nisso. Mas eu até entendo, né? É um ponto de vista meu, tá? Mas eu entendo que no país que a gente vive, infelizmente, vale mais uma rua asfaltada, porque vai dar visibilidade, com um asfalto péssimo, que vai dar manutenção, do que um projeto social que vai transformar vidas e prevenir amanhã um cara na cadeia, um morto, um drogado, um doente. Famílias desestruturadas, porque quando tem um crime também tem uma família por trás de quem morreu. Exatamente, Cláudia. Outros filhos que podem crescer revoltados porque perdeu o pai, a mãe em um assalto, ou uma violência, ou na droga, sei lá. São tantas, quer dizer, na verdade é um compressor. O crime é um compressor que passa em cima de toda a sociedade, que a gente perde de todos os jeitos, de todos os lados, e não perde só pobre nem só rico, perdemos todos. Sim. Eu acho que as pessoas tinham que também ver isso, né, na hora de escolher alguém que te represente. O que esse cara fez? Ele só asfaltou rua ou ele investiu em prevenção, investiu em pessoas? Em pessoas, né? Porque o ouro que você tem ali são as pessoas. Os garotos, as meninas. Tem meninas também? Tem meninos, meninas, tem autistas, tem... Hoje a gente não tem surdo, né? Mas já estamos preparados. Se tiver surdo também que quiser participar do nosso projeto, pode ir lá que a gente está preparado para atender. E acho que tinha que ter investimento. Hoje nós escrevemos esse projeto no Condeca e fomos aprovados, porém o Condeca não liberou o recurso. Aprovou o projeto, eu tenho um projeto, está escrito,
foi aprovado num valor de R$ 500.000 para 1 ano de projeto. Mas veja bem, R$ 500.000 para você atender 100 crianças por 1 ano, são 100 famílias. Se for reformar, nada contra a reforma de um campo, porque é esporte, tem que ter. Mas às vezes gasta 2, 3 milhões. Você coloca uma praça, obra de tapa-buraco, quanto que não gasta com isso? Porque a gente não investe em educação. Porque dentro do meu projeto, a gente fala de meio ambiente, a gente tem a matéria de Libras, a gente tem prevenção de utilização de drogas, cidadania, civismo. Nós limpamos a praça que nós utilizamos, nós pintamos a praça que nós utilizamos. Quer dizer, ali visa a formação de um cidadão para a sociedade, Sim. Não é só de uma profissão X, por exemplo, você é padeiro, você é açougueiro, você, não. Né? Você é um cidadão que vai olhar para o meio ambiente, que vai olhar para o social, que Sim. vai olhar para a família, vai ter respeito, vai ter regra, vai ser um cidadão que saiba se portar na sociedade, que o que a gente está vivendo hoje é uma bandalha geral, justamente pela falta de princípios, pela falta de ordem, Sim. pela falta de investimento, mas às vezes não é só dinheiro, é um olhar que, assim, às vezes você precisa de dinheiro, claro, é uma estrutura, mas se tiver mecanismos e pessoas capacitadas ali, que só é através do dinheiro muitas vezes, para, como se diz assim, espalhar esse pensamento, para dar a mão para você e falar, Sim. vamos, e trazer as crianças junto, eu acho que como todo mundo, a gente está falando, todo mundo ganharia com isso. Sim. Ó, tem uma coisa que eu ensino no projeto, que o próprio projeto me ensinou. O mais beneficiado com tudo isso, que eu tô lá já há 8 anos como voluntário do projeto, eu coloco dinheiro meu também no projeto, porque é necessário, mas o mais beneficiado sou eu, porque eu evolui muito como ser humano nesse projeto, né? E uma coisa que eu tenho lá, uma das coisas que a gente tem lá, que não ensina na escola, é a constância. Não ensina constância na escola. A escola não fala. As pessoas ensinam assim, que vence o melhor. Não. Vence quem é constante. Quem tem disciplina. É verdade. É ou não é? É verdade. Se você sair correndo numa corrida, e aí sair correndo bem rápido, depois de 1 quilômetro você não aguenta correr mais. E aquele cara que está devagarzinho no trotinho, ele vai te passar. Então tem que ser constante. Eu ensino lá. E como que eu ensino isso? Eu dou uma aula chamada Aula de Boas Práticas. Eu pego as crianças e aí eu falo, hoje a gente tem uma aula de boas práticas, mas olha o que eu ensino em uma aula, Cláudia. Nessa aula de boas práticas, eu falo sobre bullying, porque tem que respeitar o colega, tem que ajudar o colega. Se você vê outra pessoa xingando, agredindo, maltratando, você tem que comunicar a outras pessoas. Então já estou falando de bullying, estou falando de respeito. E a gente tem que respeitar o colega que é diferente, porque tem um alto, tem um baixo, tem um moreno, tem um branco, tem um ruivo. A gente tem que respeitar. Tem um que é católico, que o outro não é católico, que é do Umbanda, outro tem que respeitar. Todo mundo tem que... Aí, então já falei de prevenção ao bullying, já falei de respeito. E aí eu dou um planner, que é aqueles planners semanais. No planner que eu dou, tem as funções diárias, as tarefas diárias, e aí a diária é de segunda até sexta, porque sábado ele tá no Bombeiro Mirim. Então, querendo ou não, é diário e semanal. Diário. As 2 primeiras tarefas são obrigatórias todos os dias. Então, arrumar a cama é obrigatório todos os dias. Então, no planner de segunda-feira, arrumar a cama tem. De terça também tem. Aí, arrumar a cama. Por quê? Arrumar a cama, ele vai trabalhar organização, disciplina, constância. É ou não é? Escovar os dentes. Ai, professor, escovar os dentes. Escovar os dentes é uma tarefa extremamente difícil. Só que como você já tem organização e constância, fica fácil. Então, se você tiver constância, tudo vai ficar fácil. Se você criar hábito, tudo vai ficar fácil. O poder do hábito. O poder do hábito, tem esse livro. Tem um livro. E tem um já livro li. que fala de arrumar a cama também. Sim, que também. É de sucesso. Eu pego e falo, isso é a aula que eu tô dando no Bombeiro Mirim, potência. Aí eu falo, arrumar a cama todos os dias. Escovar os dentes. Mas por quê? Aí eu explico. Escovar os dentes é extremamente difícil. Pega a sua escova de dente e deixa na casa do vizinho. A pasta de dente na casa do outro vizinho. E aí, a água você tem que pegar em outro lugar
para você escovar os dentes. Não vai ficar, vai ficar difícil, professor. Como você deixa seus equipamentos tudo no mesmo lugar, guardadinho, a escova e a pasta, e a água já está fácil, tudo organizado, fica fácil você escovar os dentes. Então você levanta, vai lá e já vai no lugar, porque você organizou antes, já está organizado. Então quando você arruma a cama, quando você deixa seu material da escola, antes de ir para a escola, já organizado, a roupa já do outro dia organizada, fica tudo fácil. Organização. Então eu trabalho organização com a criança. Nossa, que importante. E aí tem as outras tarefas. Então segunda-feira ele tem que lavar chinelo e tênis. Terça-feira jogar o lixo. Quarta-feira escolher um cômodo para ajudar. Quinta-feira lavar ou secar roupa. Sexta-feira deixar tudo organizado para sábado pro bombeiro mirim. E tem que, e um desses dias tem que arrumar o guarda-roupa também. E para arrumar o guarda-roupa, aí eu fiz uma máquina de dobrar camiseta com eles com papelão. Aí tem dobra para um lado, para o outro. Era para eu ter trago essa maquininha. Mas tem no meu Instagram um vídeo que eu ensino a fazer a maquininha para as crianças de dobrar camiseta. Aí eu fiz um para cada um. Falei, isso aqui é para você arrumar seu guarda-roupa. E se você cumprir todas essas tarefas, eu vou te dar um certificado exclusivo, só vocês vão ter de boas práticas. Que bacana. Vai mais do que um projeto com certeza, com as crianças. Nossa, isso ensina um cidadão para o mundo, para viajar, para se comportar na casa de uma visita, ser visita na casa de alguém, porque muitas vezes, e até na própria casa, porque as mães, normalmente, os pais, a família está abarrotada de trabalho, e quando tem um jovem que já tem esse pensamento, ele vai ser diferente. Sim, muito diferente. Então, é um projeto que a gente faz com amor. Deus que abençoa para não faltar nada, nunca faltou nada, Deus sempre me deu direção. Eu só sou um instrumento, né? Eu costumo dizer, seja a ponte. Eu sou a ponte, eu sou instrumento. Então, Deus nunca deixou faltar nada, o universo é sensacional, é fantástico. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Nunca faltou e eu tenho plena certeza que nunca vai faltar. Só que a gente faz sem recurso. É recurso zero. Imagina se a gente tivesse um pouco de recurso para fazer isso. O que não fariam, o que não conseguiriam. E quantos mais não ajudariam também? Se os políticos olhassem com um olhar humanitário, ver um projeto humanitário, ia ver que é um projeto de verdade que transforma vidas. E aplicar recurso, sem politicagem. Sim. Porque a política é independente de lado A e lado B. Eu tenho que, se você é do lado A e do lado B, pouco importa. A gente tem que fazer pro povo. Sim. É ou não é? E também se eles viessem sem ser em época de eleição, dar uma volta aqui no quarteirão, na região, até mesmo de ônibus, de carro, mas descer e andar um pouco, eles iam ver como é a necessidade. Sim. E o tanto de jovens que tem aí em ruas, em esquinas, fazendo tantas coisas erradas. Agora, se a gente investisse muito nessas crianças e nesses jovens, como seria, nessas crianças, como seriam os jovens? Como seriam os adultos daqui 15, 20 anos? Totalmente diferente. A gente ia mudar. Hoje em dia, pega uma pessoa aí, né? Não tô falando 100%, mas pelo menos 95% dos homens hoje em dia, que não sabem, eles não sabem furar uma parede, não sabem fazer nada. Um encanamento, improvisar nada, pensar, tudo que, tem que pagar alguém, tem que fazer, né? Nem a proatividade de se dispor, às vezes, a fazer, mesmo sem saber. Sim, sabe? Aprende, vai lá, a gente aprende. Uma geração mesmo muito sem essa fibra. Por quê? Faltou isso lá atrás, um pouquinho lá atrás. Na minha época, já era mais difícil, assim, minha mãe, né, incentivava, tinha algumas coisinhas, mas tinha que investir mais, eu acho que tem que investir mais. Precisa, o poder público falha muito com isso. Eu acho que é praticar a cidadania, que é mais do que na escola, em casa, é no mundo, onde a gente anda. É verdade, eu concordo com isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar do seu projeto? É isso, o meu projeto... Toda a sua instrução, toda a sua dedicação, que precisa de ajuda do governo. Nós atendemos crianças, né, de 6 a 17 anos. Então, eu comecei com o Bombeiro Mirim, que era de 6 a 12. Só que aí, eles começaram a crescer. E eu não poderia deixar eles embora, porque ia ser um projeto, ia jogar em vão. Ia ser em vão meu trabalho. Aí, fiz o Bombeiro Juvenil. Os meninos continuaram. E esses mesmos meninos fizeram a formação comigo. Aí eu tive que fazer formação para adultos, porque os meus meninos viraram jovens e viraram adultos. Aí agora eu tenho formação para crianças, para jovens e para adultos. Você está passando gerações. Gerações. Eu estou envelhecendo lá dentro.
Eu vejo algumas fotos assim, eu falei, meu, como que eu tô diferente? E eu vejo a foto dos meninos pequenininhos, hoje tudo homem. Eu tava no domingo, eu fui na feira, aí o cara, e aí? Eu falei, opa, e aí? Você tá bem? Eu falei, tô bem. Eu olhei, o cara assim, né, a barba, cara bonito, assim, barba, né, e tal, barba bem feita. Aí eu olhei, falei, ô, e aí, beleza, 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 e aí, você tá bem? Tô bem. Ô, como é que tá as coisas? Não, tô bem, tô trabalhando, terminei já, fiz ETEC, agora tô fazendo faculdade de TI. E fui meu aluno da turma 01. Olha só. Você é um homão falando com você, e você fala, meu Deus, né? Aí eu tava na academia, né? Aí chegou na academia e chegou uma moça assim, mulher, do meu lado assim. Aí olhou, falou, nossa, esse pezinho aí, esse pezinho é de frango, hein? Aí eu olhei e falei, caramba, Júlia, palhaçada, hein? Que aí era minha aluna, irmã desse menino, né? A Júlia, mulher muito bonita, assim. Falei, meu Deus, como eles eram garotos, crianças, franzinos, aí de repente toma corpo, voz, modifica tudo. Você até meu filho, eu tava conversando com meu filho hoje, né? Meu filho também é um homem hoje, muito bonito. Meu filho é maior que eu. Rapazão, você tem que ver, lindo, meu filho, super educado. Nossa, tem um orgulho demais do meu filho. Parece muito comigo, meu filho. Ele quer a mesma profissão? Seguir? Então, ele ainda tá. Ele não decidiu ainda, né? Mas eu falei pra ele: o homem, ele precisa fazer o que tem que ser feito. Então você vai ter que fazer o que tem que ser feito para você ser um provedor. Ah, eu não me decidi até os 18 anos. Você não se decidiu? Pois é, você vai trabalhar como bombeiro comigo, eu vou te dar o curso de bombeiro, a formação, você vai trabalhar como bombeiro. Se você não quiser seguir, você vai migrar para outra coisa, mas ficar sem fazer nada você não pode. Não pode. Porque você vai ser provedor. Então um homem, ele não faz o que ele quer, ele faz o que é necessário. Minha mãe me ensinou isso. Você não tem que fazer o que você quer. Ai, mãe, eu não quero, eu quero. Não. O homem, ele faz o que é necessário. Depois ele faz o que ele quer e o que ele gosta. Mas ele tem que ter recurso para depois ele fazer o que ele gosta. Ele tem que fazer o que é necessário e ele tem que prover. Ele tem que ser útil. E ele tem que entender que ele nasceu para ser útil e provedor. Ai, mas não sei o que, não sei o que. Eu crio meu filho assim. Você tem que ser homem, útil e provedor. E aí ele tá no caminho, ele fala, não, pai, eu vou ser e tal. Ele trabalha comigo, né, jovem aprendiz. E aí ele pega o salário dele também, mãe, precisa de alguma coisa. Aí eu falo, cara, não aprende comigo. Mas tá certo você, porque você não tá fazendo isso por mal, é pra ensinar ele a enfrentar a vida. Sim. E não ficar, né, assim, como, até porque como você tá trazendo, hoje não sabem apertar um botão, não tem medo de pegar uma caixa, né, então assim, as gerações estão se piorando muitas vezes, porque também não tem o exemplo, não teve referência, então tem muito isso também, né. Eu costumo dizer, uma outra coisa bem forte que eu sempre falo, tempos fáceis constroem homens fracos. Tempos difíceis constroem homens fortes. Então eu falo pro meu filho quando ele encontra alguma dificuldade, e eu falo para ele que também eu já passei muita dificuldade, ele tem eu como espelho, eu falo para ele, o tempo difícil é que constrói um homem forte. Tempo fácil constrói um homem fraco. Então não reclama da dificuldade. A dor, ela tem duas funções. Uma de fazer doer, de sofrer, e a didática. Então usa como didática e de fortalecimento. É o que eu falo pra ele. O aprendizado que tem que se extrair das situações. Eu acho que eu tô no caminho certo, né? Pelo menos a minha parte eu tô fazendo e eu vou como o espelho, né, dele. Sim. Então, acredito que vai dar certo. Com certeza já deu, olha aí. É isso aí. Bom, nós temos umas dinâmicas aqui. Bora. Que a gente vai fazer. Bora. É sempre uma homenagem que a pessoa pode fazer, tem a possibilidade de oferecer, ou pra ela mesma. Porque assim, às vezes tem gente que passou por muitas barreiras, eu já conversei aqui, muita superação, questões inúmeras. Então a pessoa, às vezes, ela oferta a si mesma. Sim. Porque foi ela que se salvou, se resgatou, enfim. E aqui, nesse caso, pra você, como é que funciona? Pra quem você dedica o troféu Vitória? Pode incluir você mesmo ou quem você quiser. Eu já imagino pra quem você vai dar. Eu já imagino, mas... Eu também sou muito orgulhoso, né? Que nem eu já falei, assim, quando eu falo em questão de orgulhoso, eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. E o meu propósito não é pra mim, é pra servir. É igual eu falei, eu sou instrumento, né? E eu tenho muito orgulho de mim mesmo, então... Mas
eu sou quem eu sou hoje graças à minha mãe. Então, minha mãe me ajudou muito é, a construir o meu caráter, a ser o exemplo, né, de, de pessoa que não desiste, de resiliência, de garra, de bravura, de honestidade. Então, esse troféu aqui é para Dona Marina. Eu cheguei a encher o olho de lágrima quando eu falo dela, porque acho que não existe pessoa mais motivadora no mundo do que minha mãe. Minha mãe é demais. Te amo, Dona Marina. Que lindo. Muito lindo, muito emocionante. É lindo ver um filho reconhecer essa importância e devolver isso em forma de respeito, de carinho e atenção. Obrigado. Em público ainda? E vai para um público maior. Bom, a gente está falando, você falou de política, acho legal levantar esse tema agora. Você falou de política, você falou de falta de apoio, da sua história, a sua própria história passou por superação, né, pela pobreza, porque a dificuldade que a gente que mora na periferia enfrenta desde muito cedo, enfim. Sim. Mas aqui é a estátua Têmis, que representa, ela é do direito, ela representa a justiça. Mas eu gostaria de saber qual é que você enxerga na sua vida, que você detecta, a maior injustiça que aconteceu com você na sua vida. Se você tem essa sensação que você presencia, que você presenciou, seja o que for. Eu não tenho... Eu não vejo injustiça na minha vida, não. Não vê? Não vejo injustiça, não. Por mais que... é um cara... Eu não tive oportunidades quando eu era pequeno, mas a gente criou oportunidade. Então, eu não vejo, não tenho injustiça. Tudo que aconteceu é o que tinha que acontecer. As dificuldades que veio, a gente superou. As dificuldades que veio, me ensinou, me fortaleceu. E eu não vejo que tenha injustiça, né? Já tiveram pessoas que foram ruins, mau caráter, que passaram no projeto, passaram na minha vida e me ensinaram. Me ensinaram muito. Eu agradeço a todas essas pessoas maldosas, maliciosas, falsas, ingratas, injustas, que passaram na minha vida, que passaram no meu projeto. Também sou grato, porque vocês me ensinaram, me fortaleceram, me deixaram mais resiliente, me deixaram mais sagaz, porque eu já não caio em qualquer golpe, em qualquer conversa furada. Então, eu não vejo sentido nesse troféu da injustiça para dar para ninguém. O trânsito é bem complicado no Brasil, mas a gente não vai falar de trânsito. É metafórico, é uma metáfora que a gente usa para dizer o que você não quer que pare perto de você, que tipo de situação, de movimento, de acontecimento, ou pessoas, ou gestos, enfim, algo que você não gosta, que não quer, que você fala, parou, não quero aqui, aqui não se cria, sabe? Sim. O que eu não gosto e que não suporto, que não pode estacionar perto de mim, é pessoas pessimistas, negativas e vitimistas. Porque eu tenho 24 horas igual a você, né? Independente da situação, às vezes financeira de um, de outro, tudo é capaz. Então, se você quer, você vai e busca. Se você quer fazer alguma coisa, você vai e faz. E é isso, eu não suporto pessoas negativas, pessimistas, mimizentas, falsas. Eu não gosto de pessoas falsas e mornas. Eu prefiro que a pessoa seja ela, assim, sabe? Everton, eu não gosto de você. Ou Everton, eu gosto de você. Não gosto de pessoa no muro, negativa, pessimista. E eu consigo sentir a energia das pessoas. Então, quando tem assim, já não encosta perto de mim, eu já corro. E é isso. É isso mesmo, a gente percebe, a gente sente. Eu não gosto. É muito isso mesmo. E aquelas pessoas que, se tá sol, reclama, se tá chuva, reclama. Esse tipo, eu não gosto desse tipo de gente. Até porque a sua trajetória não foi justamente o oposto disso, de reclamar. Então não teria sentido alguém, você admirar ou gostar, sei lá. Porque realmente, quem batalha, quem levanta cedo e vai à luta, não tem nem paciência. Porque a gente não tem nem tempo, às vezes, né? Nós somos todos iguais. Nós temos 24 horas. Eu não nasci, por mais que hoje eu seja um profissional, tal... Mas eu não nasci bombeiro, eu não nasci com toda a experiência que eu tenho, não nasci com curso, não nasci com todos os recursos, porque hoje eu tenho recurso.
Na minha instituição a gente tem muito recurso, muito equipamento, mas eu não tinha. Eu nem era bombeiro há um bom tempo atrás. Então, Exatamente. tudo isso eu consegui. E por que quem tá chegando agora não consegue? Né? E aí fica chorando. Porque é difícil. Porque não existe isso. Não existe. Eu não gosto de pessoa assim. Longe de você. Ah. Passa reto, né? Então tá bom. Agora aqui, a mensagem que você pode dar para quem você quiser. Para quem você quiser, você deixar uma mensagem para o mundo, assim, vamos explicar melhor. Se você tivesse a oportunidade, tivesse um lugar, você é acostumado a falar com bastante gente, dar instrução, curso, dar palestra. Palestra, sim, de primeiros socorros, bastante. Então, escolas. Isso para você não vai ser nenhuma timidez. Se você tivesse que estar no lugar e deixar uma mensagem grande para pessoas para as pessoas te ouvirem, seja um protesto, seja um incentivo, seja uma mensagem sua somente, de sua marca no mundo, aí você tem o megafone livre para falar o que você Você não quiser. pode falar palavrão, né? Pode falar, é livre. Tem o PIN, a gente tira. A gente tira na edição, já teve aqui. Então. Uma palavra que eu uso muito. Pode chegar pertinho? Pode? Pode. Seja a ponte. Seja a ponte na vida de alguém. Só isso. Muito bonito. Isso, na verdade, você falou até isso, inclusive, 2 ou 3 vezes aqui, porque você se sente isso sendo no papel que você está exercendo agora. Com certeza você se vê como ponte, se põe como ponte. Quer dizer, é uma doação de tempo, de energia, de inteligência, de capacidade, tudo que você aprendeu, onde você está pondo a mesa ali para outras pessoas também Sim. usarem isso. É como se servisse um prato ali, Isso. pega aqui. E aí, quando eu falo assim, seja a ponte, é muito forte, porque foi uma outra lição que eu aprendi com o projeto. E não foi fácil, não, ser a ponte. Aprender a ser a ponte. Não foi fácil. Eu assumo isso. Mas quando eu entendi que o verdadeiro sentido de ser a ponte é o seguinte, Cláudia. Hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu já passei, né, já passaram muitas pessoas que me magoaram, né, não adianta eu ser hipócrita e falar que não, me magoaram, e às vezes eu engulo só seco e vambora, né, mas eu entendi que ser a ponte não é que a pessoa precisa atravessar aquele rio e ela não sabe nadar, e aí você vai ser a ponte para a pessoa passar por aquele rio, por aquela tempestade. E a ponte, você está servindo para a pessoa passar e ela não vai ficar ali. Ela vai passar. E você tem que entender o ciclo, que ela veio, ela está naquele tempo e depois ela vai passar. O importante é que você ajudou ela a atravessar e seguir o caminho dela. Então, quando nós falamos de ser a ponte, é entender que você está ali para servir. Você vai ser a fonte e não o dreno. Então fica ali. O que você puder fazer para servir, ajude. Seja a ponte. Não seja nenhum filho da... Porque já tem muita gente ruim, muita gente maldosa, muita gente egoísta, muita gente oportunista. Mas tem pessoas que são oportunistas e elas vão atravessar a ponte, que é você. Mas elas vão seguir o caminho dela. E às vezes ela vai poder voltar e pode ter o acesso negado, porque você foi a ponte e não é mais a ponte. Mas você foi importante naquele momento para ela atravessar. Agora, o caminho que ela trilhou enquanto você era a ponte, aí é com ela. Então seja a ponte. Até porque cada um colhe o que planta, e é verdade. Às vezes a porta está fechada, mas tem lá seus motivos. Sim, eu sou o cara que eu dou acesso livre. A chave está na sua mão. Se você perder, é você que perdeu. E uma outra frase muito forte também é que quem sabe o que plantou não teme a colheita. Isso é forte, né? Quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, o que você plantou, você vai colher. Bom, quero agradecer demais a sua presença, a sua participação. Com certeza você tem assunto para muitas horas. Tem, isso, a gente vai ficar aqui até... Histórias de vida. e assim, é muito instrutivo. Eu adoro isso, porque traz sabedoria e traz pontos que eu acho fundamentais na sociedade, que é justamente ser cidadão.
que é mais do que pagar imposto. É muito mais, é comportamento, é educação, é respeito, é limite. E eu acho que isso, você faz isso bem, fala disso muito bem lá no seu projeto, falou disso aqui. Eu agradeço você ter vindo, espero que tenha gostado. Também gostei, obrigado pela oportunidade, viu, de estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe. Eu vou te pedir uma coisa, porque tem gente que tem vergonha de vir, essa é uma dinâmica última que a gente faz, é o cientista da NASA, que a gente fala assim, que as pessoas acham que para vir aqui tem que ter uma história muito mirabolante. Então, assim, não precisa ser cientista da NASA. Fala a verdade, você acha que precisa ser muita coisa, embora você seja um bombeiro, alguém de tarimba, claro, mas seja uma história de vida simples. Então, eu quero que você fale a sua sensação de estar aqui conversando, se te exigiu demais. Não, foi um papo muito tranquilo, né? Muito leve a nossa conversa. Foi um bate-papo bem tranquilo, vai fluindo e é de boa estar aqui. Então foi muito bom, muito prazeroso assim também estar aqui com vocês hoje e não tem segredo não. Não precisa ser nenhum Albert Einstein da vida não. Eu queria também só aproveitar e mandar um abraço para minha irmã, para minhas irmãs, né? E em especial para a Muriele, que é a irmã que eu tenho muita afinidade. A gente tem uma conexão surreal. Eu e minha irmã, a Muriele, eu amo demais a minha irmã, todas elas, né? Mas sempre tem uma que a gente tem uma conexão. E a Muriele, ela é ACS, ela trabalha num posto e através da minha irmã, eu conheci esse trabalho das ACS, né? Das agentes comunitárias de saúde, e eu acabei virando um admirador do trabalho delas, porque é um trabalho extremamente importante que eu não conhecia. É muito top o trabalho dessa galera aí. E até uma dica. De verdade, né? Vai na rua, anda pra Você trabalha com pessoas, né? É diferente, é um trabalho humanizado. Porque é muito importante, gente. Eu não sabia que era tão importante assim. Elas passam por muitas coisas, eu conheço algumas, vivenciam os problemas que não é só de saúde. Então é uma barreira ali. É um trabalho extremamente importante que as pessoas veem assim, às vezes não valoriza tanto. As menininhas de coletinho azul. Mas não, elas têm um trabalho top. É de formiguinha e um trabalho constante, de base ali. É, importante. Obrigada, Everton. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amém. Amém.